bedtime's 10:30, no matter what he says. And, oh, vegetables. He can't go 6 weeks on pizza, okay? And you remember he's allergic to Not the shellfish. shellfish, I know. That's Vermont. People don't go for the oysters. I can't believe you're going to Vermont. I couldn't drag you there. Olá, pessoas. Aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Mas antes, olha, eu queria dar um recado. Tem uma galera estudante de cinema daqui de Santos que está engajada num projeto de conclusão de curso sobre o qual eles pretendem criar um curta-metragem de terror. Naturalmente, para fazê-lo é necessária toda uma captação de recursos, tal como uma seleção de casting, para o trabalho ficar impecável no fim das contas. Então, pessoas, a fim de promover esse projeto, eu aqui encarecidamente peço que quem puder contribuir com qualquer centavo na vaquinha por eles organizada para custear essa produção, será bem-vinda e de toda ajuda. Eu vou deixar aqui na descrição o contato do Rani Souza, que é por quem eu tomei conhecimento desse projeto, tá? E a quem se interessar, direta ou indiretamente, por participar dessa realização, favor entrar em contato comigo ou direto nele para maiores informações. Certo? Antes de qualquer coisa, preciso sugerir a vocês que curtam a página do iPanic no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Também devo encarecidamente solicitar que vocês ativem as notificações do celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço vídeo uma vez na vida e outra na morte, mas aí quando eu lançar o vídeo na vida, vocês não o perdem por falta de notificação. E na tela, disponibilizo o Instagram pessoal, meu, e o do iPanic, para que vocês fiquem ligados nas novidades que com certeza estão por vir. Vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu! What's the matter? The smell. Há uma família consideravelmente desestruturada pelas intempéries do tempo. Estes são Finn, de 12 anos, e seus pais separados, Simon e Beverly, que definitivamente não vivem seus melhores dias enquanto casal. Muito disso se dava pelo seu filho, aliado à depressão que Beverly mantinha consigo. Ao que tudo indica, o renegado pequeno Finn tinha um gênio bastante complicado de lidar. E vejam, recentemente ele foi pego no flagra pela sua mãe, vendo conteúdo violento na internet, e aí você junta isso com o pessimismo da mãe e prevendo o que pode dar. Pelo que parece, Finn gostava de desobedecer às regras a ele impostas, e por isso, Beverly resolveu mandá-lo com seu pai, que tentava evitá-lo a vida toda, até uma viagem para o campo, mas isso tinha um bom motivo. Simon e seu filho, então, viajam até o interior de Vermont, onde passariam as próximas semanas em uma casa remota, em que Simon pretendia reformá-la e fazer as devidas reparações para, em seguida, vendê-la por um bom lucro, uma vez que ele a teria comprado por um preço razoavelmente acessível. Então, como forma de punição, entre aspas, ao pequeno Finn, sua mãe o mandou a Vermont junto de Simon para algumas semanas de trabalho duro ao lado do pai, renegado por ela. Bom, a casa que Simon comprou em Vermont era, de fato, uma casa bonita e bastante imponente para os padrões da cidade grande de Nova York, onde Finn morava com a mãe. Mas essa era a parte cabulosa. Quanto maior fosse a casa, maior o trabalho em repará-la. Contudo, pessoas, é de tamanha importância mencionar que, apesar da instabilidade em seu relacionamento, o Simon ainda era apaixonado pela mãe de Finn, apesar dos problemas que ela tinha. E, como redenção ao compromisso, sem Beverly saber, o que ele pretendia mesmo ali era deixar a casa trincando para, aí sim, presentear sua ex-mulher e reconciliar seu casamento. Seria um presente tanto, temos de combinar, inclusive pelo bem-estar psicológico de Beverly. Mas então era melhor começar o árduo trabalho por ali, porque o tempo passava rápido e quanto antes terminado, melhor seria para todos. Como fazia bastante tempo que Simon não voltava àquela casa, havia alguns reparos pontuais que precisavam ser feitos de forma imediata. A fiação elétrica, por exemplo, que trazia luz à residência, estava por ser substituída, mas essa parte Simon delegou ao eletricista Louis, que quase se matou de susto enquanto ele e Finn verificavam o sujo e bagunçado porão. Era conveniente, pessoas, que Louis os ajudasse por ali, afinal ele morava na casa vizinha àquela, então isso tornaria tudo mais fácil. Segundo Louis... Gente, não é... É conveniente que o rapaz se chame Louis. Louis, né? Louis, que se fala para arrumar a luz da casa. Então, enfim. Segundo ele, teria um bom trabalho pela frente porque haviam fusíveis quebrados e fios cortados, como se fosse feito de propósito, com uma tesoura, uma faca ou etc.
O problema aqui, senhoras e senhores, é que havia algo de errado no olhar do eletricista para a casa de Simon, mas ele tinha um motivo para isso. Dizia Louis que mora na região desde a infância, em que sua época de menino havia um boato entre eles sobre uma senhora que morou na exata casa que Simon estava por reformar. De acordo com seu testemunho, tal senhora era o tipo de mulher que crianças de cidade pequena chamariam de bruxa, porque além de sua aparência assustadora, o marido e filho dessa mulher morreram naquela casa de forma brutal, fardo que Lydia, o nome da mulher, levaria consigo até sua morte. Na visão de Louis, Lydia parecia gostar da fama que tinha, e que o medo viral que ela trazia na região causava paranoia em seus vizinhos e pavor nas crianças que davam de cara com ela todos os dias, por Lydia estar sempre sentada em uma poltrona voltada para a janela no primeiro andar. O tempo ia passando e Lydia parecia não se mover naquela posição ali sentada, e ainda assim aterrorizava os circundantes dali. Mas finalmente, semanas depois, eles perceberam que a mulher estava morta esse tempo todo de uma provável insuficiência cardíaca. Desde então, segundo Louis, por anos, visitantes da região afirmavam que Lydia ainda parecia sentada em sua poltrona na janela, mesmo que seu corpo físico já tivesse sido recolhido da casa quando percebida sua morte. E é dessa forma que se criou um tabu. Naturalmente, ao ouvir tamanha especulação vinda de Louis, o pequeno Finn se torna um pouco menos autossuficiente e ligeiramente mais humano ao perceber a possibilidade daquele discurso ser verdade. Será mesmo, pessoas, que pudesse haver um espírito naquela casa? Ou seria apenas fruto de uma histeria coletiva sobre uma pobre mulher no passado? Bom, o que quer que fosse, precisava ser esquecido, pois a casa precisava ser reformada e espírito nenhum faria aquilo por eles, mas como se esquece uma coisa dessa? Finn, aos poucos, parecia aceitar que aquela casa carregava em sua áurea a presença intrínseca de Lydia, e apesar de não ter nenhuma evidência que corroborasse suas impressões, até mesmo seus sonhos passariam a carregar aquela influência. Na contrapartida, foi importante que esse receio se ambientasse por ali, porque aquilo, de certa forma, uniu mais ainda Simon e Finn, que finalmente puderam conversar sobre suas inter-relações pessoais e os problemas que os dois tinham com Beverly, além de forçá-los ainda mais a trabalharem como equipe que eles eram. Porém, durante o trabalho, a energia elétrica da casa pulsou e o aquecedor foi acionado no porão sem que nenhum dos dois estivesse nem perto de lá. Esse evento circunstancial assustou bastante os dois por ali, que por alguns instantes hesitaram e temeram que aquela fosse a prova da existência da bruxa. Passado o susto inicial, Simon e Finn decidiram sair para almoçar, respirar o ar fresco e espairecer sobre aquilo, mas, por Deus, havia uma mulher na poltrona que Lydia gostava, mas que não respondia às investidas de Simon e Finn, estarrecidos com o que estavam vendo. Senhoras e senhores, por vários segundos e bem de perto, eles observaram Lydia sentada, imóvel, na poltrona sobre a qual morrera anos para trás. Percebendo a inflexibilidade da mulher, decidiu-se chamá-la pelo nome. O erro deles foi ter se aproximado demais. I don't think. Era óbvio que isso aconteceria e que naturalmente o que eles presenciariam ali naquela tarde os traumatizaria de tal forma que neutralizaria toda e qualquer motivação para estar lá. Observem, por favor, o clima que aquele evento proporcionou ao pai e ao filho em sua refeição pela noite, já que passaram o dia inteiro fora de casa, justamente pelo que testemunharam ali dentro. Apesar de tudo, Finn não queria voltar para sua casa em Nova York, mas Simon, percebendo a gravidade do que poderia acontecer ao seu filho, resolveu que o melhor a fazer era mandá-lo de volta com sua mãe, enquanto ele, Simon, sozinho, terminava a reforma, ou pelo menos tentava. É óbvio que Simon não disse a Beverly que, olha, tô mandando ele aí porque pode ser que tenha um espírito de uma bruxa lá em casa, não. Ele só disse que algumas coisas não deram certo, que as condições não eram seguras para ele e que colocaria o pequeno no ônibus no dia seguinte pela manhã, rumo à sua casa na cidade grande. Finn, apesar de visivelmente assustado, não queria ir, mas ele não tinha escolha e voltaria para Nova York, contrariado.
Antes mesmo de ir, naquela mesma noite em que eles saíram do jantar, depois do susto com Lydia pela tarde, em seguida no restaurante eles foram procurar asilo na casa de Louis, o eletricista. E a partir dali algumas revelações acontecem e são determinantes para entender o que acontecia na casa de Simon. Louis afirma que os tais fios cortados e fusíveis queimados que ele encontrara na casa de Simon foi ele mesmo quem cortou há 5 anos atrás, porque, segundo ele, a energia elétrica estabelecida na casa fazia Lydia se manifestar. E isso chegou em um ponto em que Louis não podia mais suportar. A influência da bruxa fez o eletricista virar sonâmbulo, em que praticamente toda noite, ele, ainda dormindo, levantava de sua cama e caminhava pela estrada na direção da casa dela, como se Lydia estivesse tentando conjurá-lo, por assim dizer. Então, apenas depois de uma intensa nevasca que acometeu a energia elétrica na região, Louis parou de vê-la, voltou a dormir bem e nunca mais levantou pela noite, o que lhe deu o pensamento claro de que fosse a eletricidade da casa que fazia o espírito de Lydia existir. Ora, percebam por favor, pessoas, que foi apenas Simon comprar a casa e restabelecer a energia que as manifestações voltaram a tomar forma. E pior, se a influência de Lydia era proporcional à integridade da casa essa que Simon e seu filho estavam por reformar, isso significaria dizer que a influência da bruxa aumentaria gradativamente conforme os reparos feitos por lá. Por isso, Louis sugere que Simon interrompa a reforma e saia daquela casa o mais rápido possível, mas isso era algo que não ia rolar. Simon estava decidido a terminar o que começou, pela realização do sonho de sua ex-mulher, acometida pela depressão, que sempre desejou ter uma casa no campo. Ele terminaria aquela reforma com ou sem ajuda. E por falar em sem ajuda, na manhã seguinte ele colocou o pequeno Finn no ônibus em direção à sua casa em Nova York. Receoso, mas determinado, Simon volta à casa onde aos poucos continua consertando e reparando o que era preciso. É importante dizer que, por ser no campo, uma fazenda, a casa tinha um estábulo, que é um lugar para acolher cavalos e outros tipos de gado. Eu digo que é importante dizê-lo porque isso também fazia parte dos sonhos de Beverly, e portanto, necessariamente também precisava de cuidados. Surpreendentemente, enquanto trabalhava, Simon deu de cara com seu filho, Finn. Juquiba! O Finn não tinha ido embora? Teoricamente sim, né? Mas de acordo com ele próprio, o menino desceu do ônibus assim que seu pai deixou a rodoviária e voltou sozinho por conta própria à fazenda que Simon resolveu encarar. Obviamente, Simon não curtiu a decisão de seu filho, mas reconheceu no garoto astúcia e coragem para enfrentar as adversidades, agora sim comprovadamente sobrenaturais. Mas prometeu que no dia seguinte, aí sim, mandaria definitivamente Finn de volta a Nova York. Fato é que as circunstâncias nada amigáveis no ambiente os faziam conversar e era notório que Finn estava ligeiramente mais sensível em relação aos seus sentimentos. Mas enquanto conversavam, a Beverly ligou para o Simon, que atendeu o celular, apesar de Finn ter veementemente pedido que ele não o fizesse. De Nova York, a mãe do garoto revela que as coisas pela cidade estavam tranquilas e que estava tudo bem com ela, principalmente desde que Finn chegou por lá. Senhoras e senhores, o quê? Calma. Se Finn estava em Nova York, quem era... Bom, Simon matou a charada, e percebendo a iminência de uma investida da bruxa travestida de seu filho, ele tentou correr em desespero por ajuda, mas naquela altura sua mente já estava corrompida o suficiente para confundi-lo da realidade dos fatos. Numa nova tentativa, a bruxa Lydia confronta o rapaz, só que dessa vez usando a imagem de Beverly, a mulher que ele amava, para convencê-lo a ficar. Lembram lá na primeira encarada dos dois com a bruxa, que ela gritou para que eles ficassem? Isso, num primeiro momento, poderia não fazer muito sentido, mas é perceptível quando as coisas começam a se emparelhar. Lydia sugere que Simon era livre para ir embora se assim o escolhesse, mas observa que fazendo isso ele abriria a mão da tão sonhada casa no campo, que sua mulher desejava, para deixá-la apodrecer naquele cubículo onde ela morava em Nova York, sem esperança, sem felicidade, sem autoestima. Dizendo isso, a bruxa queria dizer que, se Simon escolhesse ir embora, era como se ele abandonasse a família pelas condições em que a deixaria. Mas ficar na casa teria um preço a se pagar. Se resolvesse ficar, Simon teria que abandonar sua própria vida para se acomodar aprisionado à áurea da casa como Lydia esteve presa por anos. Daqui entendemos, pessoas, o porquê de a bruxa ter pedido para que eles ficassem na casa. Porque uma vez que Simon fosse submetido a essa interpelação, apenas pela sugestão da vida melhor sem tormento algum para sua amada família naquela casa de campo, ainda que sem ele, era algo que ele toparia de olhos fechados.
Seria aquilo tudo verdade? Ou fantasmas do passado de Simon estariam de volta para assombrá-lo, sobre ter evitado sua própria família em outrora? Se lá atrás os planos de Simon de trazer mulher e filho para morar no campo junto com ele não dessem certo, ele venderia a casa. Casa essa que ele agora paga com a vida. Simon resolve ficar e aceitar as condições de Lydia, mas que antes de qualquer coisa precisava terminar os últimos detalhes da casa. Feito isso, ele liga para a esposa para ouvi-la pela última vez e nem pôde ouvir seu filho porque o menino estava dormindo. Mas aquela última ligação era determinante para que pelo menos Simon, acompanhado de Lydia sobre a poltrona na janela, fosse em paz. Naquela mesma noite, Simon dava adeus à vida e se entregava às paredes, onde seu espírito permaneceria enjaulado até que ele próprio pudesse influenciar um possível novo morador de lá no futuro distante, mas em seu nome se fazia outro tabu, por ter morrido aos mesmos moldes de Lydia, fazendo-o também ser visto pelo lado de fora, sentado numa poltrona, em frente à tal janela. Senhoras e senhores, se Lydia era de fato uma bruxa, num primeiro momento é difícil provar. Sobretudo oriunda de uma especulação feita pelos jovens da região ao observá-la sentada em sua poltrona perto da janela, com um olhar cansado e subjugado por sua aparência hostil e contraditória. Nós nunca saberemos se Lydia era uma bruxa, mas podemos especular que isso se faça verdade, porque ao que tudo indica, ela obteve asilo e liberdade na cidade grande, o que não parece ser uma verdade absoluta, já que em seguida o pequeno Finn abre os olhos pela noite, indicando que poderia ser um simples sonho. O que a gente sabe de fato é que sua influência impregnada nas paredes daquela fazenda cometeu seu novo proprietário quando Simon a comprou pelo preço baixo. Lydia queria liberdade e a motivação de Simon era perfeita para que ela entrasse por ali e se submetesse. A partir dali, era Simon quem se ambientava na áurea daquela casa para olhar e proteger sua família nessa nova fase que, mesmo sem ele, buscaria a redenção de uma vida melhor. Antes de comprarem uma casa no campo, senhoras e senhores, certifiquem-se de que a fiação elétrica está em ordem. Do contrário, verifiquem, por favor, e por favor mesmo, se do lado de fora da casa vocês não conseguem perceber se há uma bruxa na janela. A Bruxa na Janela, ou originalmente The Witch in the Window, é um filme de terror psicológico e sobrenatural, lançado de forma parcialmente independente em 2018, distribuído e produzido pela Shudder e com selo R de classificação indicativa. Ao IMDb, o longa consta como média 5,8, ou seja, nota azul, e ao Rotten tem uma aprovação de 75%, ambos estes parâmetros populares de avaliação. A crítica especializada abraça o filme, algumas alertando para a ambientação atmosférica e desconcertante, e definitivamente não apelativa, de enredo eficaz em motivação e com boas atuações de todos os envolvidos nessa história, tendo alguns sites, inclusive, elevando a produção ao patamar de um dos melhores filmes de terror de 2018, ao lado de Hereditário e Um Lugar Silencioso. É uma pena que o filme, por ter natureza parcialmente independente, não teve distribuição para os cinemas e, portanto, sem receitas de bilheteria. E, por enquanto, ainda não se manifestou nada no sentido do lançamento direto nas mídias digitais. A mim, o filme não tocou tanto quanto o fez em relação aos especialistas, porque apesar de concordar em alguns aspectos, como das atuações e ambientação, particularmente eu desejaria que a motivação da bruxa fosse um pouco mais maligna, que é o que se espera de um filme de horror, onde o vilão maligno tem motivações malignas para fazer o que faz. Por não enxergar essa motivação, comigo, A Bruxa na Janela tem nota 4. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz. Night, Dad.